Olá, eu sou o aluno Valber Michel, do SET Dr. Fontes Biapina, da primeira série A de Administração. E sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do Que História é Essa? Um projeto realizado com o SET Dr. Fontes Biapina em parceria com o PIBID de História do Campus Clóvis Moura. Daremos um assunto de suma importância, os povos indígenas do nosso estado. E para um melhor entendimento, contamos com a presença da professora, pesquisadora e aluna do programa de pós-graduação interdisciplinar História e Cultura da UESP. Para iniciar o nosso debate, vamos para a nossa primeira pergunta. Professora, por quais motivos o termo índio, assim como o Dia do Índio, pararam de ser utilizados como forma de se referir aos povos indígenas? Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rebeca, sou pesquisadora indígena, sou historiadora e atualmente estou no mestrado interdisciplinar em Sociedade e Cultura pela UESP e já venho aí desde 2020 fazendo uma trajetória de pesquisa sobre a temática indígena aqui no Piauí. Primeiramente, é importante a gente destacar de por que nós não utilizamos mais o termo índio, né? E por que nós também não utilizamos mais a data, né, Dia do Índio, e sim Dia dos Povos Indígenas. Bem, primeiro porque o termo índio, né, ele é um termo pejorativo, é um termo que carrega uma história de violência, uma história colonial. O termo índio, ele foi um termo atribuído aí pelos europeus, pelos colonizadores, quando pensaram estes que chegaram às Índias, mas na verdade haviam chegado ao que a gente chama hoje de América, né? Isso foi o Cristóvão Colombo em 1492. E ao ver essa população nesse território americano, ele denomina de índios, pensando ele que havia chegado às Índias. Então o termo índio, ele não representa a diversidade, ele não representa a cultura, ele não representa o que é ser indígena, no caso, né? Porque o indígena, o significado de indígena no dicionário é originário, né? Aquele que nasceu, aquele que vive nessa terra. Então, o termo índio, ele não é mais utilizado dentro, né, dos movimentos indígenas e também dentro da própria academia, nas escolas. Então, hoje a gente usa indígena, povos originários, povos indígenas, ou então o nome das etnias, né? Guajajara, Guarani, Tupinambá, Tremembé, enfim. E é importante destacar que o Dia do Índio não é mais Dia do Índio, né? É Dia dos Povos Indígenas, porque a gente teve uma lei em 2023 que exigiu a mudança, né? Passou agora a chamar de Dia dos Povos Indígenas, porque respeita essa diversidade, respeita essa pluralidade de povos que vivem hoje no território brasileiro. É muito importante destacar também que o nosso estado, Piauí, ele possui, de acordo com o censo do IBGE de 2022, 7.198 pessoas que se autodeclaram indígenas atualmente. Sendo que nós temos uma diversidade étnica muito grande no Piauí. A gente tem povos desde Acroaga Mela, Guajajara, Gueguê, Tabajara Tapuio, Tabajara Ipi, Tabajara Longá, o Arau, que é uma etnia, né, de um povo que vem da Venezuela, mas que busca, né, refúgio e abrigo aqui no Brasil a partir de 2016. A gente tem uma diversidade muito grande de povos, e aí eu falei de alguns, mas se vocês quiserem pesquisar e saber mais, a gente tem materiais que falam sobre isso, como alguns sites, o site da APOIME, o site do ISA, Instituto Socioambiental, e também o Instagram do GT Indígenas na História do Piauí, que aí contém também as outras etnias que compõem esse território. E o Piauí, por muito tempo, graças a uma historiografia, mas também de uma narrativa colonial que prevaleceu nesse estado, dizia que aqui não tinha mais indígenas, que eles foram exterminados totalmente durante o período colonial. E criou essa narrativa cristalizada que não havia mais indígenas aqui. E isso não passou de uma farsa, né? Como diria o historiador João Paulo Peixoto Costa. É uma farsa porque no Piauí, como eu falei anteriormente, existe uma diversidade étnica muito grande. Hoje existem, né, um movimento, e é um movimento que é pesquisado na antropologia, mas também na história, que é os movimentos de emergência étnica, e que outros antropólogos, como o João Pacheco de Oliveira cunhou chamar de viagem da volta, que é um movimento em que se passou a ser assistido no Nordeste desde a década de 50. Segunda pergunta. Professora, há registro de povos indígenas atualmente no estado do Piauí? E por que por muito tempo se acreditou que esses povos foram extintos do estado? E esse movimento que o João Pacheco de Oliveira chamou de viagem da volta, nada mais é do que a retomada que esses povos eles passaram, né, a vivenciar, a experienciar ao longo de suas vidas, né? Então é um movimento muito subjetivo, muito simbólico, que envolve história, memória, etnicidade, que envolve, sobretudo, a oralidade, né, e a perseverança de uma memória étnica passada de geração a geração, principalmente dos mais velhos.
E hoje no Piauí a gente tem essa diversidade, né? A gente tem movimentos aí desde a década de 90, né? Como o dos Tabajara, posteriormente dos Acroagamela de Uruçuí, que já lutavam pelos seus direitos e já lutavam pelo seu reconhecimento étnico. Para concluir nosso debate, atualmente, professora, quais os principais motivos da luta dos povos indígenas no Brasil e o que eles reivindicam? E é de extrema importância falar da luta atual dos povos indígenas do Brasil e também do Piauí, que a luta principal é a luta pelo território, é a luta pela permanência no território e, sobretudo, pela proteção do território, né? Porque é o território que mantém esses indígenas vivos, esses indígenas culturalmente ativos. Então, sem o território, eles não têm vida, né? Muitos, infelizmente, foram forçados a sair dos seus territórios de origem por conta de longos processos de violência desde o período colonial. Outros, atualmente, enfrentam, né, processos de expoliação, processos de expulsão dos seus territórios de origem por conta, né, do avanço de projetos aí, de grandes empreendimentos como agronegócio, mineração, grilagem, enfim. Uma série de empreendimentos que estão empurrando esses indígenas para longe dos seus territórios. Conseguiram que seus direitos pudessem ser garantidos pela Constituição. Então, o que a gente pode fazer hoje, né, enquanto sociedade, enquanto movimento também, é apoiar o movimento indígena, apoiar as lutas. Aqui no Piauí é importante também mobilizar e sempre estar por perto, sempre procurar saber mais sobre as mobilizações dos indígenas no Piauí, as suas lutas por direitos, porque são muitas, e sempre estar prontos para ouvir, para poder compartilhar esses conhecimentos e também poder contribuir na luta desses povos que são tão importantes para nós, né, e que são parte da nossa história, da nossa formação enquanto povo brasileiro. Professora, agradecemos a sua participação e a sua ajuda em ampliar a nossa compreensão sobre a importância de conhecer e preservar a história de povos tão importantes para o nosso estado e país. E com isso, pessoal, nos veremos no próximo episódio do Que História é Essa?